Alice no País do Quantum, capítulo 2. O Banco Heisenberg. Passando pela porta, Alice se viu numa sala com colunas altas e parede de mármore. Era igualzinho às outras casas bancárias que ela havia conhecido, só que este parecia mais como um banco. Havia uma fileira de caixas ao longo da parede e o amplo salão estava dividido por barreiras de fita para que os clientes já fossem formando filas enquanto esperavam para serem atendidos. No momento, porém, não havia cliente algum. Além dos caixas atrás do balcão e o guarda de pé ao lado da porta, Alice não via mais ninguém. Como tinham lhe aconselhado a pedir informações no banco, ela começou a andar com decisão em direção às fileiras de caixa. "Um momento", disse o guarda. "Aonde pensa que está indo, mocinha? Não vê que há uma fila?" "Desculpe", respondeu Alice, "mas não estou mesmo vendo a fila. Não há ninguém aqui." "Claro que há. E muitos", enfatizou o guarda. "Estamos recebendo muitos ninguéms hoje. Normalmente nós nos referimos a eles como virtuais. Poucas vezes vi tantas partículas virtuais esperando por seus empréstimos de energia." Alice percebeu, e isso estava se tornando comum, que nada ia ser rapidamente esclarecido. Olhou para as janelinhas dos caixas e viu que, apesar de o banco parecer vazio, os caixas estavam muito ocupados. Figuras brilhantes iam aparecendo uma de cada vez, na frente de uma janelinha ou outra, e depois saíam correndo do banco. No momento, ela viu um par de figuras se materializarem juntas em frente ao caixa. Percebeu que uma delas era um elétron. A outra era muito parecida, mas era meio como o negativo de uma fotografia da primeira. O oposto em cada detalhe dos elétrons que ela tinha visto antes. "Aquele é um positron. Um antielétron", murmurou uma voz no ouvido de Alice. Ela se virou e viu uma jovem mulher de olhar severo e muito bem vestida. "Quem é você?" perguntou Alice. "Sou a gerente do banco", respondeu a jovem. "Sou a encarregada da distribuição dos empréstimos de energia para as partículas virtuais. A maioria é de fótons, como pode ver. Mas às vezes atendemos pares de partículas e antipartículas, que chegam juntas para pedir um empréstimo, como aquele par de elétron e pósitron que você viu há pouco." "Por que é que precisam de empréstimos de energia?" perguntou Alice. "E por que não consigo vê-los até antes de conseguirem um empréstimo?" "Bem, vejamos", respondeu a gerente. "Para que uma partícula exista adequadamente, para que seja livre, possa se movimentar e ser observada normalmente e tudo mais, ela deve ter ao menos uma energia mínima específica a que chamamos de energia de massa de repouso. Essas pobres partículas virtuais não têm nem mesmo essa energia. A maioria não tem energia e por isso nem existe de verdade. Para a sorte delas, podem fazer um empréstimo de energia aqui no banco. E isto permite que existam por algum tempo." Ela apontou para um cartaz na parede que dizia: "Condições de empréstimo. ΔE, ΔT, igual a
H/2. Dá-se preferência a pagamento imediato. Isto é o que chamamos de relação de Heisenberg. Ela governa todas as nossas transações. O H é chamado de constante de Planck, o valor corretamente reduzido, é claro. A relação dá a taxa de câmbio para nossos empréstimos de energia. A quantidade ΔE é a quantidade de energia emprestada. E ΔT é o intervalo de tempo para qual o empréstimo vale. Quer dizer, disse Alice, tentando acompanhar o que a gerente dizia, que é como a taxa de câmbio entre duas moedas diferentes, de modo que quanto mais tempo houver, mais energia pode ser emprestada? Oh, não! É justamente o contrário. A energia e o tempo multiplicados juntos é que dão um valor constante. Quanto maior a energia, mais curto é o período de tempo em que vale o empréstimo. Para entender direitinho, dê uma olhada naquela partícula e antipartícula exóticas que acabaram de fazer um empréstimo no caixa 7. Alice olhou para onde a gerente indicou e ficou impressionada. Na frente do caixa estava um par de figuras. Uma era o oposto da outra. Da mesma forma que o elétron e o pósitron que ela tinha visto antes. Este par, porém, era de figuras brilhantes e chamativas, cuja presença ocupava tanto espaço que quase se escondiam o caixa atrás delas. Alice ficou impressionada com a extravagância das duas, como não podia deixar de ser, mas quando ia abrir a boca para fazer um comentário, elas se dissiparam e desapareceram por completo. Aí está um exemplo do que eu estava dizendo, continuou a gerente calmamente. Aquele par pegou uma quantidade enorme de energia para sustentar a imensa massa de repouso necessária ao estilo de vida deles. Mas porque o empréstimo era muito alto, o prazo para pagamento era tão curto, mas tão curto, que eles nem conseguiram sair do balcão antes de pagar o empréstimo de volta. Como essas partículas pesadas não conseguem ir muito longe antes de pagarem seus empréstimos de energia, elas são conhecidas no nosso ramo como partículas de curto alcance, completou a gerente. A relação entre tempo e energia é a mesma para todos, então? Perguntou Alice, sentindo que talvez estivesse finalmente conseguindo descobrir alguma coisa definitiva. Nota de rodapé. A maioria das partículas tem uma massa de repouso, e isso é o equivalente a uma quantidade grande de energia. Partículas virtuais, sem energia inicial, podem existir por um breve período, pegando emprestada a energia de quem precisam para sua massa de repouso como uma flutuação quântica. Exatamente. A constante de Planck é sempre a mesma, independente do momento e do lugar em que é aplicada. É a chamada constante universal, que significa simplesmente que ela será a mesma em qualquer lugar.
Nós trabalhamos com energia aqui no banco, continuou a gerente, porque aqui no país do quantum, energia funciona como se fosse dinheiro. Assim como você dá nome como reais ou dólares ao seu dinheiro, nós chamamos a unidade de energia mais usada aqui de EV. A quantidade de energia de uma partícula é o que determina aquilo que ela é capaz de fazer. A velocidade em que pode ir, o estado que pode ocupar, o quanto ela afetará outros sistemas, tudo isso depende da energia que a partícula possui. Nem todas as partículas são completamente destituídas de energia, como estas que estão na fila. Muitas delas têm suficiente energia própria e, nesse caso, conseguem mantê-la pelo tempo que quiserem. São elas que você deve ter visto andando lá fora. Toda partícula que necessita de uma massa precisa ter energia suficiente para sustentar a sua existência. Ela apontou para outro aviso emoldurado na parede que dizia o seguinte: massa é energia. Energia é massa. Se uma partícula quiser possuir massa, ela deve achar energia para sustentar essa massa. Se sobrar alguma energia, ela poderá ser usada para outras coisas. Nem todas as partículas se importam com massas. Há algumas, free and easy, partículas boêmias, que não têm qualquer massa de repouso. Elas não são limitadas como a maioria, que precisa se virar para conseguir sua massa e, por isso, podem fazer uso até mesmo de pequenas quantidades de energia. Fótons são um bom exemplo. Um fóton não tem massa de repouso. Por isso, um fóton em repouso não pesa absolutamente nada. Mas veja bem, fótons não são encontrados em repouso, normalmente. Eles estão sempre correndo por aí à velocidade da luz, pois é deles que a luz é feita, entendeu? A luz não é um fluxo constante e suave. Ela é feita de um monte de quanta, pequenos pacotes de energia, o que faz com que o fluxo seja granulado. Esses quanta ou partícula de luz são chamados fótons. Quase tudo é feito de quanta de algum tamanho. É daí que vem o nome da física quântica. Veja, todos esses fótons saindo do banco agora. Os fótons são todos basicamente o mesmo, exatamente um como o outro. Assim como os elétrons também são o mesmo, mas você pode notar que muitos deles são bem diferentes. Isso é porque eles possuem diferentes quantidades de energia. Alguns têm muito pouca energia, como aqueles fótons de radiofrequência que estão saindo agora. Alice olhou para uma multidão de fótons que passava por ela, fluindo em volta de seus pés e saindo pela porta. Enquanto saíam, ela ouviu fragmentos de música, vozes impostadas e alguma coisa sobre almoçar numa quinta-feira. Eu não sabia que ondas de rádio eram feitas de fótons, confessou Alice. Oh, sim, elas são. Elas são fótons com um comprimento de onda bem grande, de baixa frequência e bem pouca energia. Elas andam em grupo, pois para terem efeitos perceptíveis é preciso um monte de uma vez. São figurinhas muito simpáticas, não são? Sorriu a companheira de Alice. Já os fótons visíveis, aquele que fazem a luz que as pessoas usam para enxergar, tem uma frequência maior e mais energia.
O efeito de um deles pode ser bem perceptível. Os mais abastados, os grandes gastadores, são as ondas de raio-x e os fótons gama. Cada um deles transporta muita energia e conseguem fazer com que sua presença seja notada no ambiente se decidirem interagir. Isso tudo é muito interessante, disse Alice quase sincera. Mas eu ainda estou confusa quanto à própria ideia de energia. Poderia me dizer o que realmente é energia? Muito sensata a sua pergunta, respondeu a gerente satisfeita. Infelizmente, não é fácil respondê-la. Venha para meu escritório e eu tentarei lhe dar uma explicação. A gerente atravessou o salão, puxando Alice com rapidez, até uma discreta, mas intimidante porta no canto oposto, que levava a um escritório grande e moderno. Fazendo um sinal para que Alice se sentasse em uma confortável poltrona na frente de uma mesa larga, a gerente deu a volta e se sentou em uma cadeira do outro lado da mesa. Bem, começou ela, energia é um pouco como o dinheiro no seu mundo. E isso também não é muito fácil de explicar com exatidão. Eu achei que fosse fácil, respondeu Alice. Dinheiro é feito de moedas, como os meus trocados, ou pode ser de notas também. Isso é papel moeda, que certamente é uma forma de dinheiro, mas o dinheiro não precisa estar em moedas e notas. Pode estar também numa caderneta de poupança, por exemplo, ou em ações de companhia, ou mesmo investido em construções. É como a energia, que pode assumir várias formas, muito diferentes uma das outras. A forma mais óbvia é a energia cinética, disse a gerente, enquanto se ajeitava na cadeira. Sua voz tinha um tom complacente de quem se prepara para fazer uma longa palestra para uma plateia cativa. Uma partícula, ou qualquer objeto, terá energia cinética se estiver se movendo. Cinética significa movimento. Há outras formas de energia também. Há a energia potencial, tal como a energia gravitacional, de uma pedra que esteja em cima de um morro e que por isso pode rolar para baixo. Há também a energia elétrica ou energia química, que é a energia potencial que os elétrons têm quando estão dentro de átomos. Há, como eu disse, a energia da massa de repouso, que muitas partículas precisam ter apenas para existir, para assim terem alguma massa. Uma forma de energia pode ser convertida em outra. Assim como você deposita papel moeda na sua caderneta de poupança. Posso dar um exemplo se você olhar pela janela. Ela se inclinou e apertou um botão em sua mesa e uma janela redonda se abriu na parede em frente a Alice. Através dela, Alice pôde ver uma montanha-russa. Enquanto olhava, um carrinho chegou ao topo de uma das subidas, fazendo uma pequena pausa antes de descer para o outro lado. Aquele carrinho, como você está vendo, não está em movimento agora e por isso tem energia cinética nula. Mas ele está no alto e a sua posição lhe confere energia potencial. Quando começa a descer, ele perde altura e por isso perde também um pouco de sua energia potencial.
que é convertida em energia cinética. É por isso que faz ir mais e mais rápido enquanto desce. Alice mal podia ouvir os excitados gritos de alegria dos passageiros do carrinho disparando sobre os trilhos. Se os trilhos fossem bem lisos e as rodas corressem sem fricção, continuou a desinteressada palestrante, o carrinho voltaria ao repouso somente quando estivesse na mesma altura de onde partiu. Ela se inclinou de novo para mexer em alguma coisa na mesa. As distantes figuras na montanha-russa gritaram de surpresa quando viram que a subida seguinte diante deles adquira subitamente uma altura bem maior. O carrinho diminuiu de velocidade até parar completamente antes de chegar ao topo. Como foi que você fez isso? Alice exclamou espantada. Nunca subestime a influência de um banco, murmurou sua companheira. Vamos ver o que acontece agora. O carrinho começou a andar para trás, nos trilhos em meio a gritos ainda excitados, mas não tão felizes quanto da última vez. A velocidade foi aumentando até o carrinho passar em disparada pelo ponto mais baixo e começar a subir o outro lado, diminuindo de velocidade. Ele foi parar justamente onde Alice o tinha visto pela primeira vez. E aí começou a descer de novo. Assim, ele continuaria indefinidamente com a energia do carrinho, mudando de energia potencial para energia cinética e vice-versa. Mas acho que você entendeu. A gerente apertou outro botão na mesa e a janela se fechou. Este é o tipo de olhar óbvio com que se vê a energia no mundo clássico. Ela muda de maneira contínua e suave. Você viu como o carrinho aumentou de velocidade progressivamente enquanto descia, sem grandes saltos. E não há nenhuma restrição óbvia sobre a quantidade de energia que qualquer objeto pode ter. Aqui no país do quantum, não é assim que acontece frequentemente. Em muitas situações, uma partícula só pode ter um conjunto restrito de valores de energia e só pode aceitar ou rejeitar energia em pacotes que nós chamamos de quanta. No mundo clássico, todos os pagamentos de energia são feitos à prestação, com várias parcelas muito frequentes e bem pequenininhas, infinitesimais mesmo, mas aqui é normal que sejam feitas em parcelas com determinado valor. Como você viu, a energia cinética é um tipo de energia teatral e espetacular. Algo que os corpos só têm quando estão em movimento. Quanto mais massa tiver o corpo, mais energia cinética ele terá. E quanto mais rápido se mover, mais energia cinética terá, sem que a quantidade dependa de forma alguma da direção em que o corpo se move, apenas da velocidade. Neste sentido, há uma diferença em relação a outra quantidade muito importante que nos diz como uma partícula se mover. É algo a que chamamos momentum, ou quantidade de movimento. O momentum é como a medida de obstinação de uma partícula. Toda partícula está determinada a continuar a se mover exatamente da mesma maneira como se movia antes, sem nenhuma alteração. Se alguma coisa se move com rapidez,
é preciso uma determinada força para torná-la mais lenta. Uma força é também necessária para alterar a direção do movimento, mesmo se a rapidez da partícula continuar a mesma. Uma mudança só na direção do movimento não faz com que a partícula perca sua preciosa energia cinética, já que isso depende apenas da rapidez do movimento e não de sua direção. Ainda assim, a partícula resiste a essa mudança, por isso implica na alteração de seu momentum. Partículas são muito conservadoras nesse sentido. É tudo uma questão do que chamamos de parâmetros, continuou a gerente entusiasmada. Ao se descrever uma partícula, temos de usar os parâmetros corretos. Se quiser dizer onde ela está, você deverá falar de sua posição e tempo, por exemplo. Achei que só fosse preciso dizer em que posição ela está, objetou Alice. Isso dirá onde ela está, não dirá? Certamente que não. Você precisa do tempo, tanto quanto da posição. Se quiser saber onde um objeto está agora, ou onde estará amanhã, não adianta nada eu lhe dizer sua posição, se é onde ele estava há uma semana. Você precisa saber o tempo e a posição, porque as coisas tendem a se movimentar, sabia? Assim como se quiser saber o que uma partícula está fazendo, você deve descrever isso em termos de seu momentum e energia. Geralmente é preciso ter a posição e o tempo se quiser saber onde uma partícula está. Aqui no país do quantum, os parâmetros tendem a estar relacionados. Quando você tenta ver onde algo está, isso afeta o momentum deste objeto. Quão rápido ele está se movendo. É outra forma da relação de Heisenberg, que eu mostrei para você no banco. Nota de rodapé. Na teoria quântica, considerar energia e momentum é tão importante quanto considerar posição e tempo. Mais importante, na verdade, pois é mais fácil medir a energia de um átomo do que determinar onde ele está. Energia é, em um certo sentido, o equivalente do dinheiro no mundo físico. Energia é definida classicamente como a capacidade de realizar trabalho. É necessário às partículas ter energia se quiserem fazer alguma coisa. Isto é, fazer transições de um estado a outro. Momentum é uma quantidade mais parecida com velocidade. É estar indo em uma determinada direção, enquanto energia é só uma grandeza sem direção associada. Quando se diz o quanto de energia existe, não resta mais nada a se dizer. Elétrons se movendo da direita para a esquerda e da esquerda para a direita à mesma velocidade têm a mesma energia cinética, mas momenta opostos. Momenta, assim, é o plural de quantum e quanta. O de momento é momenta, o seu plural. Há muitos tipos de energia. A energia cinética deve-se diretamente ao movimento. Uma bala de canhão em movimento tem uma energia que uma bala parada não tem. Energia da massa de repouso é outro tipo. A energia da massa de repouso de qualquer objeto é grande. Na mecânica newtoniana, não havia necessidade de se considerar a energia da massa de repouso, que, por não se alterar,
não afetava as transferências de energia. Nos processos quânticos, as massas das partículas mudam frequentemente e a variação da energia da massa de repouso pode ser liberada para outras formas. Uma conversão de menos de 1% da massa de repouso para uma pequena parte do material ocorre nas armas nucleares, por exemplo. Não é uma variação de energia muito grande em comparação com outros processos investigados na física de partículas, mas é devastadora quando liberada por um número significante de partículas dentro do nosso mundo cotidiano. É por isso, então, disse Alice, lembrando-se de um encontro anterior que o Eletro, com quem estivesse mais cedo, não podia parar para que eu pudesse vê-lo sem ficar difuso? Sem dúvida. As relações de incerteza afetam a todas as partículas desse modo. Elas sempre parecem algo indefinidas e é impossível localizá-las com precisão. Já sei o que eu vou fazer. Chamarei o contador de incertezas para explicar isso, exclamou a gerente. O trabalho dele é fazer o balanço das contas, por isso ele tem de se preocupar o tempo todo com as flutuações quânticas. Ela estendeu um dedo elegante para apertar mais um botão, entre os muitos que guarneciam sua mesa. Houve uma breve pausa e então uma das portas espalhadas ao longo da parede da sala se abriu e uma figura entrou. Parecia muito um desenho do milionário pão duro de uma edição ilustrada de um conto de Natal. A não ser por sua expressão entretida e um incontrolável tique nervoso. Carregava um enorme livro-caixa que parecia inchar, agitando-se como se seu conteúdo estivesse em constante movimento. Acho que consegui, ele gritou triunfante, tremendo tanto que quase deixou o livro cair. Fechei o balanço das contas, exceto as flutuações quânticas residuais, é claro, acrescentou menos entusiasmado. Muito bom, respondeu a gerente distraída. Agora eu gostaria que você levasse esta menina aqui, a Alice, e lhe explicasse as incertezas e as flutuações quânticas na energia de um sistema. Essas coisas. Com um aceno de adeus para Alice, a gerente voltou à sua mesa e começou a fazer algo especialmente complicado com todos os botões que havia ali. O contador levou Alice logo para fora antes que mais alguma coisa acontecesse. Eles chegaram a um escritório muito menor e muito mais entulhado, com uma escrivaninha alta e antiga coberta de livros-caixa e pedaços de papel empilhados sobre o chão. Alice olhou um dos livros-caixa que estava aberto. A página estava cheia de colunas de números, assim como outros livros-caixa que ela já tinha visto, a não ser pelo fato de que nestes livros os números ficavam mudando em pequenas quantidades, mas sem parar quando ela olhava para eles. Certo, disse a figura meio vitoriana na frente de Alice. Quer saber sobre a incerteza, não é isso, mocinha? Por favor, se não der muito trabalho, Alice respondeu educadamente. Bem, ele começou sentando-se à mesa e cruzando os dedos como os juízes fazem para aumentar a dignidade de sua aparência. O que não foi uma boa ideia, pois, na mesma hora, ele passou a tremer tão violentamente que os dedos ficaram presos uns nos outros e ele teve de parar para desembaraçá-lo. Bem, repetiu, metendo a mão no bolso com força por segurança. Você não deve esquecer nunca
que a energia se conserva, o que quer dizer que sempre há a mesma quantidade de energia. Ela pode ser convertida de uma forma a outra, mas a quantidade total é sempre a mesma. Pelo menos quando se pensa a longo prazo, ele acrescentou melancolicamente e suspirou, olhando para longe com pesar. Não é verdade a curto prazo, então? Perguntou Alice, sentindo que deveria dizer algo para continuar a conversa. Não totalmente. Na verdade, não mesmo. Se o prazo for bem curto. Você viu a relação de Heisenberg no cartaz do lado de fora do banco, não viu? Ah, sim. Me disseram que ela ditava os termos do empréstimo de energia. De certa forma, é o que ela faz, mas de onde você acha que vem a energia dos empréstimos? Do banco, é claro. Oh, meu Deus, não! Disse o contador levemente horrorizado. Com toda certeza, não. Seria muito bom se o banco começasse a emprestar energia de seu estoque próprio. Não, continuou num tom de conspiração, olhando em volta com atenção. Não é todo mundo que sabe, mas a energia não vem do banco. Na verdade, ela não vem de nenhum lugar. Ela é uma flutuação quântica. A quantidade de energia que um determinado sistema possui não é absolutamente definida, mas oscila para mais e para menos. E quanto menor o período de tempo em que nós a examinamos, mais será sua variação. Nesse sentido, energia não é como dinheiro. O dinheiro conserva-se bem a curto prazo. Se quiser dinheiro para alguma coisa, tem de consegui-lo em algum lugar, não é mesmo? Pode sacar de uma conta bancária ou pedir emprestado a alguém ou até roubar. Eu não faria isso, gritou Alice indignada, mas um contador continuou imperturbável. Não importa onde o conseguiu, ele tem de vir de algum lugar. Se você consegue mais, é porque outra pessoa tem menos. É isso que acontece a curto prazo imediato a qualquer taxa. A longo prazo é diferente. É possível que haja inflação e você descubra que há muito dinheiro circulando. Todos têm mais, mas o dinheiro não parece poder comprar tanto quanto antes. Energia é o oposto. A longo prazo, ela se conserva. A quantidade total continua a mesma. E não há nada parecido com a inflação econômica. Todo ano você vai precisar, em média, da mesma quantidade de energia para se transferir de um estado para outro em um átomo. A curto prazo, por outro lado, a energia não se conserva bem. Uma partícula pode colher energia de que precisa sem que ela tenha de vir de algum lugar. Ela simplesmente aparece como flutuação quântica. Essas flutuações quânticas são consequências da relação de incerteza. A quantidade de energia que se tem é incerta, e quanto menor o tempo que você a possui, mais incerta a quantidade será. Isso me parece terrivelmente confuso, disse Alice. Nem precisa dizer, respondeu enfaticamente seu acompanhante. É mesmo. Você gostaria de ser contador quando os números nos seus livros estão flutuando sem parar? Deve ser horrível, disse ela em solidariedade. Como é que você consegue?
Normalmente eu tento demorar o máximo possível quando eu estou fazendo o balanço das contas. Isso ajuda um pouco. Quanto maior for o período de tempo que eu gasto, menores as flutuações residuais, entende? Infelizmente, as pessoas ficam impacientes e vêm me perguntar se estou planejando ficar calculando o balanço para sempre. Esta seria a única maneira de se fazer isso, continuou ele com honestidade. Quanto mais tempo eu levar, menores serão as flutuações de energia. Se eu ficasse fazendo isso para sempre, não haveria nenhuma flutuação e minhas contas teriam um balanço perfeito, disse triunfante. Infelizmente, não me deixam em paz. Todos estão impacientes e ansiosos para fazer transições de um estado para o outro o tempo todo. Há mais uma pergunta que eu gostaria de fazer, Alice lembrou-se. O que são esses estados de que tanto ouço falar? Poderia explicar-o para mim, por favor? Não sou a melhor pessoa para isso. Como é tudo parte da mecânica quântica, você deveria ir a um estudo de mecânica e perguntar por lá. Foi o que me disseram antes, disse Alice, já que é o lugar onde devo perguntar. Poderia me dizer como que eu chego lá? Nota de rodapé. Energia pode ser transferida de uma forma para outra, mas a energia total de um sistema é constante, contanto que não haja troca de energia com a vizinhança. Isto é uma verdade absoluta na mecânica clássica. É verdade a longo prazo em sistemas quânticos, mas a curto prazo, o valor da energia está sujeito a flutuações. A palavra flutuação é melhor do que a palavra incerteza, uma vez que há consequências físicas reais. A penetração em barreiras durante o decaimento alfa de núcleos é um dos casos. Falaremos de decaimento alfa no capítulo 8 e já vimos a penetração de barreiras no capítulo 1. Receio não poder dizer-lhe realmente como chegar lá. Não é assim que fazemos as coisas aqui. Mas posso conseguir que seja muito provável que você chegue lá. Ele virou e foi até o outro lado do seu escritório, até uma parede coberta com uma cortina empoeirada. Ao puxá-la bruscamente, ele revelou a Alice uma fila de portas ao longo da parede. Aonde leva cada uma delas? Ela perguntou. Alguma delas leva ao instituto que você estava falando? Cada uma delas poderia levá-la quase qualquer lugar, incluindo, é claro, o instituto. Mas a questão é que todas elas, muito provavelmente, a levam à porta do instituto. Não compreendo, reclamou Alice, com um sentimento de confusão crescente que já estava se tornando familiar. Qual a diferença? Dizer que cada uma delas leva a quase qualquer lugar é a mesma coisa que dizer que todas elas podem levar a quase qualquer lugar. De jeito nenhum. É completamente diferente. Se você passar por qualquer uma delas, você vai acabar chegando em qualquer lugar. Mas se passar por todas ao mesmo tempo, provavelmente vai chegar onde quer chegar, no pico do padrão de interferência. Ah, que bobagem! Ela exclamou. Não há como passar por todas as portas de uma só vez. Só é possível passar por uma porta de cada vez. Ah, isso é diferente. Claro, se eu vejo você passando por uma porta, você então passará por essa porta. Mas se eu não a vir, é bem impossível que você tenha passado por qualquer uma das portas. Neste caso, a regra geral se aplica. Com um gesto, ele indicou um cartaz grande e chamativo pregado na parede em frente à mesa, onde era impossível não ser visto. O cartaz dizia:
Aquilo que não é proibido é compulsório. Esta é uma das regras mais básicas que temos aqui. Se é possível fazer várias coisas juntas, você não faz só uma. Deve fazê-la todas. Assim, você evita de ter que tomar decisões o tempo todo. Então vá, passe por todas as portas e, ao fazer isso, saia em todas as direções de uma só vez. Você vai ver que é muito fácil e logo chegará ao lugar certo. Isso é ridículo, Alice protestou. Não há maneira de passar por várias portas ao mesmo tempo. Como pode dizer isso sem tentar? Nunca fez duas coisas ao mesmo tempo. Claro que sim, ela respondeu. Já assisti televisão enquanto fazia meu dever de casa, mas isso não é a mesma coisa. Eu nunca fui em duas direções ao mesmo tempo. Sugiro que você experimente, respondeu o contador irritado. Você nunca vai saber se pode fazer alguma coisa se não tentar. Este é o tipo de pessimismo que sempre atravanca o progresso. Se quiser ir a algum lugar aqui, você tem de fazer tudo o que é possível e tudo ao mesmo tempo. Não precisa se preocupar com onde vai parar. A interferência cuida disso. O que quer dizer? O que é interferência? Ela perguntou. Não há tempo para explicar. No Instituto de Mecânica vão lhe dizer isso. Agora vá, e eles lhe explicarão quando você chegar. Isso é horrível, pensou Alice consigo mesma. Todas as pessoas com quem falo me mandam apressadas para outro lugar, prometendo explicações quando eu chegar lá. Gostaria que alguém me explicasse tudo direito, de uma vez por todas. Tenho certeza de que não sei como posso ir em várias direções ao mesmo tempo. Parece impossível, mas ele está tão certo de que conseguirei que acho que é melhor eu tentar. Alice abriu uma porta e entrou. Os muitos caminhos de Alice. Alice entrou pela porta da esquerda e se viu numa pequena praça de paralelepípedos com 3 becos estreitos que saíam dela. Escolheu o beco da esquerda. Antes que pudesse ir muito longe, chegou a uma ampla área pavimentada. No centro dela erguia-se um alto e escuro edifício, sem janelas nos andares mais baixos. Era ameaçador. Alice entrou pela porta esquerda e se viu numa pequena praça de paralelepípedos com 3 becos estreitos que saíam dela. Escolheu o beco à direita. Antes que pudesse ir muito longe, chegou a um parque com caminhos de pedras cobertos por ervas que seguiam por entre árvores, que pendiam melancólicas. Altas grades de ferro cercavam o parque e uma névoa úmida escurecia o panorama do lado de dentro. Alice entrou pela porta da esquerda e se viu numa pequena praça de paralelepípedos com 3 becos estreitos que saíam dela. Escolheu o beco do meio. Antes que pudesse ir muito longe, chegou a outra pracinha em frente a um prédio de aparência muito pobre. Alice entrou pela porta da direita e se viu num beco estreito, de onde saíam outros 2. Escolheu o beco da esquerda, antes que pudesse ir muito longe. Chegou a uma ampla área pavimentada. No centro dela erguia-se um alto e escuro edifício, sem janelas, nos andares mais baixos. Era ameaçador, e ela teve clara impressão de que não devia estar ali. Alice entrou pela porta da direita e se viu num beco estreito, de onde saíam outros 2. Escolheu o beco da direita, antes que pudesse ir muito longe. Chegou a um parque com caminhos de pedra coberto por ervas, que seguiam por entre árvores, que pendiam melancólicas. Altas grades de ferro cercavam o parque e uma névoa úmida escurecia o panorama do lado de dentro. Ela teve a clara impressão de que não deveria estar ali.
Alice entrou pela porta da direita e se viu num beco estreito de onde saíam outros dois. Escolheu do meio, antes que pudesse ir muito longe. Chegou a outra pracinha, em frente de um prédio de aparência muito pobre. De certa forma, pareceu-lhe que este era um lugar certo para ela estar. Alice entrou pela porta do meio e se viu de frente para uma parede com 3 passagens em arco que levavam a becos um pouco mais além. Escolheu o beco da esquerda. Antes que pudesse ir muito longe, chegou a uma ampla área pavimentada. No centro dela, erguia-se um alto e escuro edifício, sem janelas nos andares mais baixos. Era ameaçador. E, desta vez, a impressão de que não deveria estar ali era muito forte. Alice entrou pela porta do meio e se viu de frente, para uma parede com 3 passagens em arco, que levavam a becos um pouco mais além. Ela não seguiu pelo beco da direita, pois este caminho, de algum jeito, parecia ser completamente errado. Alice entrou pela porta do meio e se viu de frente, para uma porta e uma parede com 3 passagens em arco que levavam a becos um pouco mais além. Escolheu o beco do meio, antes que pudesse ir muito longe. Chegou a outra pracinha, em frente a um prédio de aparência muito pobre. Ela agora tinha certeza de que este era o lugar onde deveria estar. Alice observou o prédio mais de perto. Num cartaz desbotado junto à porta, ela conseguiu ler as palavras Instituto de Mecânica. Era ali mesmo que ela queria chegar. Nota de rodapé. Partículas que podem tomar diferentes caminhos existem como uma superposição, soma, de amplitudes. Cada caminho possível contribui com uma amplitude ou opção para o comportamento da partícula e todas as amplitudes estão presentes juntas. As diferentes amplitudes podem interferir, combinando-se e se concentrando em certas regiões para aumentar a probabilidade de se encontrarem partículas ali. Em outros lugares, podem se cancelar mutuamente para diminuir a probabilidade de se encontrar partículas. Amplitude e interferência serão discutidas no próximo capítulo.